mas tem alguns momentos onde o Senhor fala conosco com outras comunicações além da sua palavra. A palavra, ela é um meio, a palavra, ela é uma ferramenta, ela é um caminho. Mas tem momentos onde eles não conseguem ser descritos na sua integridade só com as palavras. Você pode procurar no inglês, no português, no alemão, no chinês. Você pode até mesmo falar em línguas, você pode falar a língua dos anjos, mas existem momentos que você tem que viver e experienciar com o Senhor. O Evangelho, ele não é só um discurso. O Evangelho, ele não é uma religião. O Evangelho é o coração de Deus pulsando em busca de você. É Jesus, a palavra encarnada. A palavra em forma de homem. A comunicação perfeita de Deus para nós. É por isso que existem várias religiões. E nós respeitamos todas elas. As religiões são as tentativas do homem de agradar a Deus, de aplacar a ira de Deus, de tentar ficar quite com Deus. É por isso que nenhuma religião é suficiente, embora respeitemos todas elas. Mas só existe um Jesus, porque Jesus é a estratégia de Deus para alcançar o homem. Jesus é a estratégia de Deus para tocar em nosso coração. Jesus é a completude perfeita para preencher as lacunas do nosso ser. Amém? João capítulo 6, versículo 11. Senão a gente não prega hoje aqui, Jesus amado. Diz assim. Eu vou ler aqui na NVT. Pode ser que a versão aqui seja um pouco diferente da que aparece aqui, mas não há prejuízo de entendimento, tá? João capítulo 6, verso 11 diz assim: Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Olha só, fizemos uma série semana passada nos devocionais. Eu faço um devocional diário no meu canal do YouTube. E na semana passada nós fizemos uma série. Tem semanas que a gente faz um devocional, digamos assim, avulso. O tema é avulso. Tem semanas que a gente faz séries, e fizemos uma série sobre oração, e ali estudamos algumas orações da Bíblia. Por exemplo, a oração de Ana, onde era uma mulher estéril, e ela clama a Deus, e Deus lhe abre a madre, e dela nasce Samuel, um dos maiores profetas que já existiram sobre a face da terra. Após Samuel, Ana também tem vários outros filhos, e é interessante que na oração de Ana, ela está orando e ela clama ao Senhor dos exércitos. E Deus tem vários nomes. Se você observar na Bíblia, Deus tem vários nomes. Normalmente o nome de Deus, ele é citado a depender da condição que você está passando. Então muitas vezes quando eu oro, por exemplo, e você vai ver outras pessoas orando, quando ora por cura, a gente clama ao Jeová Rafá, porque esse nome significa o Deus que cura. Então estamos clamando por cura, clamamos ao Jeová Rafá. Não é que existem vários deuses, mas estamos ali clamando por uma faceta de Deus que nos caiba naquele momento. Mas Ana, com seu ventre fechado, ela ora ao Deus, ao Senhor dos exércitos, ao Yahvé Sabaoth. Parece até que Ana meio que errou. Ana, o seu problema não é uma guerra, o seu problema é um útero. Mas isso nos ensina que o Senhor dos exércitos, ele entende as guerras que nós passamos. Para você pode ser só um útero, para Ana era a luta da vida dela. E esse Senhor dos exércitos, que ganha guerras, que vence batalhas, que levanta reis, que retira reis, ele também se abaixa com graça, amor e carinho para tomar atenção ao clamor de uma mulher que até aquele momento era anônima. Ana, na verdade, fica famosa a partir do atendimento de Deus à sua oração. Nós falamos também na série sobre a oração de Davi, aflito, quando ele foge do seu filho toma-lhe o trono. Davi está correndo o risco de vida, e quando Davi foge, ele faz um clamor a Deus, e ele começa a abrir o coração dele para Deus. Ele não esconde as suas emoções, pelo contrário, ele derrama as suas emoções diante de Deus. A gente falou sobre a oração de Daniel, onde o anjo demorou 21 dias para trazer a resposta.
porque ele ficou preso lá na República de Curitiba, na alfândega, lá, sabe quando você compra lá da AliExpress? Que da China para o Brasil é 5 dias, mas para chegar em sua casa é 35. O anjo ficou na alfândega espiritual. Que engraçado que quando o anjo chega para Daniel, ele fala: Daniel, tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Foi entrega para o domicílio no primeiro dia. Mas teve uma luta espiritual. A gente conversou também sobre essa batalha espiritual para você receber a resposta da oração. E na verdade a oração não é só uma ferramenta de guerra. Oração é a própria guerra. Oração não é só ferramenta de guerra. Oração é a própria guerra. Se você não orar, você perdeu a guerra. É por isso que Satanás muitas vezes ele trabalha para que nós não oremos. Aí quando você vai orar, você sente dor de cabeça, você se desconcentra, o pessoal quer entrar no quarto na hora que você está orando, trava a sua mente, acontece um monte de coisa. Por quê? Porque a oração é a própria guerra. Enquanto você ora, a guerra está sendo vencida. Quando você para de orar, a guerra está sendo perdida. Nós falamos sobre muitas coisas, mas depois entramos em Jesus. Jesus tem várias orações, amém? Mas no último dia nós escolhemos 3 orações de Jesus para nós estudarmos ali, porque essas orações de Jesus nos ensinam algumas coisas. Lá na série nós falamos sobre 3 orações de Jesus. Hoje aqui nós vamos falar sobre 4 delas bem rapidamente. E eu quero te inspirar a ter uma vida de oração ativa e viva, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, amém? A primeira oração que eu quero te desenhar, é essa aqui, de João capítulo 6, versículo 11, que nós lemos. E essa é uma oração que na verdade até se repete em outros momentos, que é a oração onde Jesus agradece antes do milagre acontecer. Observe, a gratidão, ela não depende do milagre ser realizado. Toca na pessoa que está do seu lado aí, que 50% está dormindo. Toca na pessoa, sacode a pessoa. A oração de gratidão, ela não depende do milagre. Mas Thiago, como é que eu vou agradecer se eu não tenho nada para agradecer ainda, se o milagre nem chegou? Porque a gratidão não diz respeito ao milagre. A gratidão diz respeito à confiança que você tem naquele que realiza o milagre. É por isso que a multidão ainda está com fome. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas nesse momento, antes do milagre acontecer, a Bíblia fala que Jesus toma o pão, dá graças, depois ele parte e o milagre acontece. Na verdade, a gratidão abre as portas do milagre. A verdadeira gratidão, ela toca o coração de Deus. E não é que o milagre acontece só por causa da gratidão, mas a gratidão é uma confissão. Quando você agradece antes do milagre acontecer, você está na mesma circunstância, mas você está dizendo: eu já agradeço pelo Deus que está vendo essa circunstância, que governa essa circunstância e que pode mudar essa circunstância. E quando você agradece, você descansa. Quando você descansa, você desfruta. Tem vários milagres e vários testemunhos que a gente vive, mas a gente não desfruta. Tiago, foi um perrengue terrível, eu estou te contando aqui agora, mas na hora lá foi desespero, foi loucura, foi caos, foi tragédia total. Irmão, Deus, eu sei que isso é experiência humana, mas vai ser muito mais saboroso se você passar pela história sabendo que o milagre vai acontecer, confiando no Deus que faz todas as coisas. Da mesma forma que Jesus, aqui em João 6, ele ora dando graças antes de partir o pão. Lá em João 11, a gente não vai ler agora, mas na ressurreição de Lázaro, é curioso que Jesus até fala assim, ó: Pai, eu te agradeço. Na verdade, tu sabes que, né? Mas eu estou orando aqui que o pessoal vê mesmo que eu estou orando. Jesus ora agradecendo a Deus antes de dar a ordem para Lázaro sair do túmulo. Será que o seu coração permanece grato antes do milagre acontecer? Isso revela o estado do nosso coração. É muito fácil amar a Deus depois que o milagre acontece. Mas e quando o milagre não aconteceu? Você ainda consegue se derramar em gratidão aos pés do Senhor? Uma coisa que Jesus nos ensina é que a gratidão, ela não te conecta com um milagre. A gratidão, ela te conecta com Deus que faz milagres. Fecha seus olhos nesse momento. Fecha seus olhos nesse momento. Comece a agradecer a Deus. Agradeça tanto pelos milagres que você já viveu, mas agradeça nas provas que você está passando, pelos milagres que ainda não chegaram.
Agradeça a Deus onde você estiver. Você que está no online também, se você puder nesse momento, agradece a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Levante as suas mãos nesse lugar e cante isso. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Um minutinho mais, fecha seus olhos, agradece a Deus. Um minutinho mais, fecha seus olhos, agradeça ao Senhor. Ele é santo, santo, santo. Te agradecemos, Deus, até pelo que não sabemos, até pelo que não temos noção do que está acontecendo, mas confiamos na Tua condução, confiamos no Teu controle, confiamos na Tua mão sobre a nossa história. Estamos às vezes aflitos aqui no presente, mas cremos que o Senhor não está presente apenas em nosso presente. O Senhor está presente em nosso futuro. O Senhor está cuidando de tudo, nisso descansamos. Talvez o milagre não venha ainda hoje de noite. Provavelmente o milagre não virá quando nós terminarmos esse culto. Mas nós agradecemos porque o Senhor sabe de todas as coisas e conduz melhor do que nós. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais também designou apóstolos. Eu desconheço alguém que seja mais sábio do que Jesus. Eu desconheço alguém que tenha mais conexão com Deus do que Jesus. Eu desconheço alguém que tenha sido mais preparado para tomar decisões do que Jesus. Está todo mundo comigo aqui? Vocês conhecem alguém melhor do que Jesus nisso? No entanto, antes de tomar uma importante decisão, Jesus gasta uma noite inteira em oração. Isso nos mostra que se até Jesus gastou tempo em oração, quem somos nós para achar que podemos tomar decisão sem orar? O próprio Jesus, que era a conexão perfeita com o Pai. Uma vez um discípulo chegou para Jesus e falou assim: mestre, mostra-nos o Pai. Ele falou: quem vê a mim vê o Pai. Em tese, essa pessoa não precisa orar, afinal de contas ela tem a comunhão mais íntima com o Pai. Pelo contrário, sabe por que a gente pensa isso? Porque a nossa mentalidade, ela é formada para pensar que se você tem intimidade, se você tem experiência com Deus, você não precisa orar. Acontece muito isso. Acontece muito isso. E aqui começa um certo esfriamento espiritual que a pessoa não percebe, mas está acontecendo. A pessoa começa a se confiar na história dela com Deus. Poxa, mas eu já vivi muita coisa em Deus. Eu já sei muita coisa de Deus, já conheço a Deus, eu sou assim com Deus. O teu passado, por mais glorioso que seja, não te isenta do lugar de oração hoje. Você precisa orar, meu irmão. Cutuca a pessoa que está do seu lado, incomoda ela e fala assim: você precisa orar.
Quem está sozinho sem ninguém do lado, eu vou falar, olha para mim aqui, ó. Você precisa orar. Toma juízo. Mas Tiago, eu já orei demais. Não existe orar demais. É claro que você vai fazer outras coisas durante o dia. Mas se Jesus orou para tomar uma decisão, e olha que interessante, Jesus escolhe os 12 discípulos. Se a gente continuasse lendo o texto aqui, o texto vai começar a passar agora a lista dos discípulos. Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, aí no final tem assim, e Judas Iscariotes. Aí eu pergunto a vocês, Jesus errou quando escolheu Judas? Sim ou não? Eu garanto, peraí, errou ou não errou? Eu achei que eu tinha ouvido um sim aí, viu? A gente vai orar para expulsar aqui em nome de Jesus, brincadeira, para quebrar o gelo. É interessante que se a gente olhar pela lógica carnal, a escolha de Judas parece um erro. Porque Judas é o cara que vai azedar tudo. É o cara que vai trair. É o cara que vai ferir. Olha a importância de você orar. Porque quando você toma decisões baseadas apenas no teu intelecto, baseadas apenas numa planilha de Excel, essa decisão ela é limitada pela sua lógica, ela é limitada pelo seu conhecimento. Mas quando você segue a direção de Deus, você está dizendo, eu confio em alguém que sabe de coisas que eu não sei. Muitas vezes a gente confia tanto no nosso intelecto que isso vai nos tirando para longe do lugar de oração. O perigo está aí, porque a gente começa a confiar na nossa expertise. Não, Tiago, porque eu tenho um discernimento espiritual. Discernimento espiritual tem temperatura, viu? Quando você vai se afastando de Deus, assim, ele vai esfriando. E sabe qual é o pior tipo de engano? É aquele que parece verdadeiro. Um golpe bem dado, para ser bem dado, ele tem que parecer muito com algo verdadeiro. Quem está aqui? Então o pior é que você vai esfriando, vai perdendo discernimento e contraditoriamente, desculpe a palavra difícil, você vai achando que está crente abafando, que está abalando. Vai ler a história de Sansão. A Bíblia fala assim, e Sansão se levantou, ele achou que Deus estaria com ele mais uma vez, mas o Espírito Santo já tinha se retirado dele e ele não percebeu. Se Jesus gastou tempo em oração, quem somos nós para achar que podemos desprezar esse tempo de oração e desfrutar da vontade de Deus e sermos assertivos com o Senhor? Nós precisamos orar. Primeira coisa, Jesus nos ensina que a oração é um lugar de gratidão. Segunda coisa, Jesus nos ensina que a oração é um lugar onde nasce uma boa decisão. Agora, terceira coisa, isso aqui eu nem falei no devocional lá na série, mas eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, só por conta do tempo, eu já vou ler aqui, onde Jesus fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Imagina Jesus chegar para você. Qual é o seu nome? Neto? Imagina Jesus chegar aqui para Neto. Eita, Neto, agora todo mundo no online está sabendo, Neto. Ninguém está te vendo, fica à vontade. Vai constranger não. Imagina Jesus chegar para você. Assim, Neto, tinha uma visão. Nessa visão eu vi a Satanás tentando te peneirar. Para quem não entende, peneirar é uma expressão de... Ele está tentando, passar rasteira, tentando bagunçar a vida da pessoa. Satanás tentou te peneirar. Mas eu orei por você. Você tem aqui uma avalanche de emoções. Primeiro, Jesus chega para você, tive uma visão. O coração já acelera. Ai meu Deus. Hein, Jean? Aqueles irmãos de revelação, quando aproximava da gente assim, a gente pedia perdão de pecado que a gente nem tinha cometido. Era peleja, irmão. Começava a revelar na igreja, tinha irmão que saía com medo, desesperado, loucura. Aí Jesus já chega e fala, tive uma visão. Aí Jesus fala assim, e nessa visão Satanás tentava bagunçar a sua vida, você já fica já murchando, desesperado. Mas Jesus fala assim, mas eu orei por você, ufa. Não, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Aí você fala assim, Jesus, peraí, eu acho que você orou para ele não peneirar, né, Jesus? Não, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Sim, mas é a peneira? Não, a peneira vai ter. Ô Jesus, na hora H, nas horas escuras da vida, me falaram que o Senhor estaria lá. E aí o Senhor vai deixar peneirar? Existem peneiras. Olha,
Não é Deus que está peneirando, é Satanás. Tiago, por que Deus permitiu Satanás peneirar? Querido, Deus entende processos que eu posso passar a noite inteira pregando aqui, você não vai entender, a não ser que o Espírito te revele no coração. Então, como o culto vai terminar daqui a alguns minutos, eu não vou nem gastar tempo. Mas entenda que Deus vai permitir algumas peneiras na sua vida, mas a intercessão, eu orei para que você ficasse firme. A luta não será evitada, o caos não será evitado, mas pela minha intercessão você vai ser sustentado. Feche seus olhos nesse momento. E agora você vai orar por um terceiro. Você vai orar por uma outra pessoa. Não precisa necessariamente ser alguém que está do seu lado. Pode ser alguém que venha no seu coração. Pode ser alguém que nem esteja aqui. Interceda por essa pessoa agora. O poder da intercessão é algo que tem sido muito desprezado por nós. Às vezes nós não temos dimensão do quanto o Senhor quer levantar as nossas vozes e os nossos corações para interceder por pessoas. Senhor, nós te clamamos, Pai. Existem muitas pessoas que estão sendo apresentadas em oração aqui. Nós te clamamos para que a tua soberana mão venha com sustento sobre essas pessoas. Venha com resgate sobre essas pessoas. Nós sabemos que nem sempre a peneira será evitada. Muitas e muitas vezes a luta não será impedida. Mas nós te clamamos para que a tua mão de sustento não permita essa pessoa afogar. Para que a tua mão de sustento não permita essa pessoa se enterrar no areia movediça. Vem com teu resgate, vem com teu suporte, Senhor. Vem com teu levante sobre aquele que está caído, em nome de Jesus. Visita agora essa pessoa onde ela está, Pai. Nós confiamos que o Senhor está cuidando de tudo e está usando essas orações para isso. Em nome de Jesus, amém. Final do culto, se você puder, manda uma mensagem para a pessoa e diz assim, ó, orei por você. A não ser que você não possa entrar em contato com a pessoa. Se for criar alguma situação embaraçosa, não entre em contato. Mas se é uma pessoa que você fala abertamente, coloca assim, orei por você. A pessoa vai se sentir amada por Deus. E às vezes até sai um testemunho. Você fala assim, orei por você. Menino, você não estava sabendo. Rapaz, que horas foi a oração? Não, foi mais ou menos 8:30 da noite. Rapaz, você não faz ideia do que estava acontecendo assim. Querido, o Senhor Deus intercede por nós. E o Senhor Deus nos levanta como intercessores. Amém? E a última oração que eu quero citar aqui, é uma oração que Jesus faz em Mateus capítulo 26, versículo 39. Essa eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 26, versículo 39. Prepara aí, tudo entregarei. Bota em mim. Aliás, Messinha, bota no seu tom, viu? Subir aqui, vamos cantar tudo entregarei no final. Mateus capítulo 26, versículo 30. Vamos ler do verso. Cadê Jesus aqui? Uai, sumiu da Bíblia? Verso 36, perdão. Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Interessante, né? Jesus triste e angustiado. Tem gente que às vezes demoniza a tristeza. A tristeza é uma experiência humana. E Deus quer que você viva todas as experiências humanas debaixo da vontade dele. Quando a tristeza vier, e ela virá, porque faz parte da experiência humana, você não pode reprimir a tristeza. Você deve redimir a tristeza. O que você reprime é como se você mantivesse em 2 altos dentro de você. Na verdade, quando a gente reprime um sentimento, nós estamos meio que utilizando os juros rotativos do cartão. Aquele sentimento vai voltar com a dívida maior ainda.
Tiago, então ao invés de reprimir, tem que fazer o quê? Você tem que redimir. Redimir é viver aquele sentimento à luz da palavra, meu irmão. Existem várias razões pela qual alguém fica triste. Pode ser uma razão fútil, como por exemplo, o torcedor do Vitória sempre, toda semana, quarta e domingo, ficar triste, é beleza. É um motivo fútil. Pode ser um motivo sério, como por exemplo, a perda de um ente querido. Mas sempre que nós ficarmos tristes, precisamos nos perguntar: o que essa tristeza quer me comunicar? Forte isso, né? Em 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó: a tristeza que operou em vocês foi uma tristeza que Deus desejava. Como assim, Tiago? Deus deseja que eu fique triste? Sim. Porque essa tristeza, embora não seja saborosa, é uma tristeza que levou aquele povo ao arrependimento. É melhor você ficar triste temporariamente, mas se arrepender e voltar à vontade de Deus, do que você ficar pulando de alegria em alegria passageira, prazer em prazer passageiro, e não perceber o que Deus quer te comunicar através da tristeza. Deus quer que você viva todos os sentimentos de acordo com a vontade dele. A tristeza também, amém? Jesus entristeceu-se. Eu li até uma versão mais amena aqui, mas talvez assim, ó: a minha alma está angustiada até a morte. Aí para a gente acelerar por causa do tempo, verso 39, Jesus vai dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade antes da minha. Algumas pessoas entendem esse texto um pouco equivocadamente. As pessoas meio que acham assim, muitas delas acham que Jesus estava com medo da coroa de espinhos, estava com medo do prego das mãos. Olha, pai, se tu tiveres um plano B aí, que não seja a cruz, de alguma forma, para poder machucar menos. Não, a oração de Jesus não era sobre isso. Eu preciso te mostrar que Jesus, ele está eternamente conectado com o Pai. Quem está comigo aqui? A Bíblia diz que o pecado causa separação entre Deus e os homens. Pelo pecado é que entra a morte no mundo. Então, se Jesus está conectado intimamente com o Pai o tempo inteiro, desde a eternidade, e o pecado causa separação entre Deus e os homens, o pecado é que é a tragédia do mundo, Jesus está assegurado. Afinal de contas, Jesus nunca pecou, certo? Mas a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus não cometeu o pecado, mas ele carregou o meu e o seu pecado. Naquele momento onde Jesus está orando, o se possível for, passa de mim esse cálice, não é que a coroa de espinhos doesse menos, não é que os pregos doessem menos. O que Jesus, como homem, temia era, pela primeira vez desde a eternidade, não só de ele ter nascido do ventre de Maria, mas desde a eternidade, pela primeira vez, e nunca mais se repetiu nem se repetirá, Jesus passará por alguns momentos desconectado do Pai. O desespero de Jesus não era a dor do prego. O desespero de Jesus era ficar distante do Pai. Quando o nosso coração está alinhado, a gente não fica desesperado pelas circunstâncias piorarem. Você vê que Davi, quando ele passa pelas situações dele, direto, Davi é um negócio louco. Ele chega num salmo e fala assim: olha, tira de mim um reino, tira de mim a coroa, eu quero perder tudo, mas não me tira da sua presença. Mas Davi, a sua reputação, meu irmão, joga a reputação no lixo, se necessário for, mas não me escondas a tua face. Ele está sempre colocando a conexão com o Pai primeiro. Por isso que Davi, entre muitas outras coisas, é chamado como um homem segundo o coração de Deus. Ele falhava, ele pecava, cometeu erros terríveis, mas quando ele caía em si, ele não tinha como prioridade a coroa, não tinha como prioridade o reino, não tinha como prioridade a reputação. Ele largava tudo e falava: meu Deus, por favor, não me tire da sua presença. Tiago me mostra na Bíblia que foi isso que Jesus orou. Quando Jesus está na cruz, qual é o grito que ele dá? Oh, deu errado. Não. Oh, está doendo aqui a coroa de espinhos, o prego. Não. Oh, meu Deus, e minha reputação, não dê tempo de falar daquele milagre para Lucas escrever, para Mateus escrever, para não sei quem. Não. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos, tal qual Jesus sentiu naquele momento,
que a pior dor não é a dor física. A pior dor não é o metiolate na ferida aberta. A pior dor não é a injeção de bezetacil. Quem já tomou injeção de bezetacil aqui? Você está sendo ministrado pelo Senhor. A pior dor não é quebrar um osso do corpo. A pior dor, cadê as irmãs que tiveram parto natural? Jesus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu não consigo imaginar e nem quero. Glórias a Deus que não imaginarei jamais. A pior dor não é a física. A pior dor é o vazio do interior. É por isso que eu falo isso com total zelo e total empatia por quem passa por isso. É por isso que, no afã de tentar preencher um vazio do coração, algumas pessoas se machucam. Se machucam no corpo e se machucam inclusive na alma. Porque não existe agonia pior do que a criatura ficar desconectada do Criador. Isso que leva Jesus a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade diante da minha. Claramente, nós temos duas vontades. A vontade de Jesus homem é a vontade de Deus Pai. Jesus faz um pedido, mas ele fala assim, embora essa seja a minha vontade, se a sua for diferente, eu prefiro a sua. Por mais que seja incômodo e doloroso para mim. Sabe por quê? Porque oração é lugar de gratidão. Oração é lugar de intercessão. Oração é lugar de tomar decisão. Mas oração é lugar onde nós nos entregamos completamente aos planos de Deus. Na grande maioria das vezes, vamos ser sinceros, eu não quero dourar a pílula. Na grande maioria das vezes nós vamos ao lugar de oração na expectativa de mover o coração de Deus em nosso favor. Mas aí a gente vai orando, e quando a gente percebe, Deus muda o nosso coração em favor dele. Oração é lugar de alinhamento. Feche seus olhos nesse lugar. Feche seus olhos nesse lugar. Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ah, Jesus, glória ao teu nome por tudo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Aleluia. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Aleluia. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Você pode levantar as suas mãos nesse lugar. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Se você puder, mantenha seus olhos fechados. Hoje eu vou trocar o apelo final por uma oportunidade de você fazer uma oração.
Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, glória a Deus por isso. Mas prioritariamente, às vezes é muito fácil nós dizermos: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Mas é muito difícil nós entregarmos alguns projetos específicos. É muito difícil nós entregarmos algumas nuances específicas. É como se nós insistíssemos em negociar com Deus. Mas hoje é um momento onde você vai orar, não para negociar, mas para entregar. Para, assim como Jesus, dizer: todavia seja feita a sua vontade antes da minha. Essa é uma oração para que você descanse no Senhor, sabendo que Ele conduz todas as coisas melhor do que você, sabendo que Ele fecha portas que você não fecharia, e Ele abre portas que você não abriria, sabendo que Ele governa as circunstâncias que você não faz ideia, sabendo que Ele conduz cálculos que você não sabe resolver. 1 minuto, apenas a banda, o instrumental. Faça essa oração a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus, bendito. Pai, nós Te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós recebemos com fé essa palavra, recebemos com fé a direção de estar no lugar de oração. Ajuda-nos se porventura é uma falta de costume mesmo. Ajuda-nos se porventura é uma desorganização no nosso tempo diário. Ajuda-nos se porventura é uma opressão espiritual que tem nos impedido de orar. Nós colocamos a nossa inconstância diante de Ti. Colocamos a nossa fraqueza diante de Ti. Colocamos a nossa incapacidade diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa conexão contigo não seja apenas um discurso da boca para fora, mas que seja um clamor de dentro do coração até os céus. Ajuda-nos, Pai, a termos uma vida de oração constante com o Senhor. Nós cremos que o Senhor deseja falar mais conosco, que o Senhor deseja trazer mais clareza para nós, que o Senhor deseja nos direcionar, e muitas vezes existem barreiras do nosso interior, que hoje nós confessamos, só cai através da oração. Nos leva a esse lugar de oração, Pai, e que nós não precisemos ser arrastados para esse lugar de oração apenas pelas circunstâncias da vida, mas que o nosso clamor, que o nosso coração seja atraído por uma paixão e um amor verdadeiro por Ti, Pai. Orienta-nos, fala conosco. Nós queremos, eu oro nesse momento por cada decisão que precisa ser tomada. Nós oramos nesse momento por cada pessoa que foi apresentada em oração durante o culto. Nós clamamos nesse momento por todos os ensinos que foram passados. E nós Te clamamos para que cada desafio que temos em entregar a Ti uma parte do nosso ser, um capítulo da nossa história, um pedaço de nós, ajuda-nos a entregar, Pai, porque nem para isso nós servimos, mas nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti, nós nos apoiamos em Ti, e nós oramos a Ti, crendo que seremos ouvidos e atendidos, em nome de Jesus. E quem crê diz: vá em paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe.